Fala investidor, eu sou o Sérgio Cachoeira, analista CNPI e consultor CVM e venho trazer nesse vídeo aqui um conteúdo a respeito do relatório de produção e vendas que a Petrobras divulgou ontem, né? A companhia vai divulgar os seus resultados no dia 7 de novembro e a partir do relatório de produção e vendas a gente consegue ter muitos insights sobre receitas, sobre margens, sobre custos, né? E até mesmo uma previsão aí do que a companhia deverá ter de lucro e pagamento de dividendos, né? Hoje, muitos investidores que buscam a Petrobras estão em busca do dividendo e eu venho trazer a minha perspectiva a você sobre isso. Já aproveitando, peço que você curta o vídeo, né, e encaminhe ele para um amigo aí que tenha ou esteja pensando em comprar ou fazer alguma operação com a Petrobras. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o conteúdo. Bom, no relatório de produção e vendas aqui eu costumo dar uma lida geral nele, né? Mas de bate-pronto eu já vou nos principais pontos que estão aqui. Na página 5 aí do seu relatório de produção você vai poder verificar aqui essa primeira tabela, né? Onde a Petrobras ela divulga os resultados de exploração e produção, né? Lembrando que a Petrobras nos governos Temer e Bolsonaro ela era uma empresa que focava na exploração de petróleo em águas ultraprofundas, o pré-sal. E a partir do momento que o PT ganha a eleição, uma nova gestão é inserida na empresa, com um viés já, né, de investimento em outros negócios, em diversificação. Negócios como fertilizantes e também negócios como o investimento em refinarias, que já trouxe muito prejuízo para a Petrobras no passado. Mas, quando a gente olha aqui, esse é o principal ponto aí do resultado da Petro, é toda a divisão aqui de exploração, principalmente o pré-sal, que a gente verifica aqui. O pré-sal ele teve um resultado trimestral aí de uma alta de 0,4% e uma queda de 2,7% no ano. Mas o que de fato importa aqui é a produção total. A produção total é em barris dia. E a Petrobras ela divulgou que no terceiro trimestre ela produziu 2,6 milhões de barris dia de petróleo. Isso significa uma queda trimestral na produção de 0,4% e uma queda anual de 6,5%. É interessante a gente fazer uma comparação que a PetroRio, que é uma petroleira privada, ela produz aí pouco mais de 100 mil barris dia. A PetroRio é a maior petroleira privada do Brasil e a Petrobras é a maior do Brasil, sendo uma estatal. Mas a gente vê quão grande é a Petrobras, com 2,6 milhões de barris dia. Muitas vezes apenas um campo da Petro ela tem mais petróleo do que todos os campos da PetroRio. Em questão de volumes aqui, na minha visão, foi um resultado bem estável. A Petrobras ela conseguiu estabilizar bem a produção, embora tenha uma queda anual aqui, mas trimestral ela seguiu, E indo mais a fundo aqui, caso você leia esse relatório, alguns campos como o de Mero, entre outros, eles compensaram ali algumas manutenções que a Petrobras tinha previsto aí para esse período do terceiro trimestre. Bom, e quando analisamos aqui exploração e produção, a gente vai para a parte de refino. E aí você pode encontrar os dados de refino na página 7 do seu relatório de produção e vendas, A gente pode rolar aqui, e é muito interessante essa tabela aqui. O fator de utilização das refinarias da Petrobras atingiu 95% no terceiro trimestre. É o maior desde o terceiro trimestre do ano passado, 2023, ou seja, a Petrobras está utilizando muito refinarias. A gente pode ver aqui que o volume de vendas de refinados teve uma alta trimestral de 1,2% e uma queda anual de 3,2%, também estável, por conta de uma demanda sazonal. Aqui a gente vê esse aumento no trimestre. Quando a gente analisa os volumes de venda consolidados do refino, a gente vê que o total teve uma alta trimestral de 1,2%. Isso aqui é por conta de sazonalidade de trimestre, Mas algo me chamou muito a atenção aqui nessa parte de refino. Aqui em refinados, a gente verifica a tabela de exportação e importação líquida da Petrobras, que ela disponibiliza na página 15 desse relatório para a gente. E a gente vê que, olha que interessante, no terceiro trimestre, a Petro não fez nenhuma importação de gasolina. Isso aqui
mostra para a gente, né, um grande exemplo das políticas sendo implementadas na Petro já desde a mudança da gestão do Bolsonaro para a gestão do Lula, né? Basicamente, quando o Bolsonaro estava no poder, muito se criticou que o aumento do preço da gasolina e do diesel era por conta do Brasil ser um país que dependia de importar combustíveis, né, porque logicamente ele não era autossuficiente. E realmente existe algum tipo de verdade nessa justificativa, mas olhamos aqui. Segundo a Petrobras, no terceiro trimestre não houve nenhum tipo de importação de gasolina. Isso aqui significa o quê? Que a Petro está buscando aumentar a sua participação de mercado em refino, principalmente de gasolina, né? E, não sei você na sua cidade, mas aqui na minha cidade o preço da gasolina ainda está extremamente alto, parecido com preços de época da pandemia. E a Petrobras está aumentando aí a sua participação no refino, ela já não precisou nem importar gasolina do exterior, mesmo assim o preço da gasolina está extremamente alto. Qual a justificativa disso? Basicamente o governo tem uma meta fiscal e ele precisa arrecadar aí para pagar suas contas, né? Que está sendo uma tarefa difícil. Mas voltando aqui para a Petrobras, a gente teve algumas outras ocorrências nesse trimestre. Bem, basicamente a gente teve mais indícios aqui do que a Petrobras deve fazer com os investimentos dela, né? Com o CAPEX dela, como o mercado gosta de chamar. Então isso aqui já não era em resultados do terceiro trimestre, mas sim 28 de outubro. A Petro retomou as operações em uma fábrica de fertilizantes no Paraná. Tá? Para essa retomada serão desembolsados 159 milhões de dólares, né? E basicamente o mercado tem muita dúvida quanto a essa alocação de capital da Petrobras. O fato é que no passado investimentos em fertilizantes e refinarias, né, e alguns outros investimentos como indústria naval e tudo mais não tiveram um bom histórico de retorno para o acionista da Petrobras. Bom, então antes de falar aqui um pouco sobre dividendos, eu quero passar aqui um pouco das minhas projeções, tá? Eu acredito que em meio a esse reporte aqui de vendas, né, eu acredito que a Petrobras ela deva manter a receita parecida do que ela divulgou no último trimestre, né? Basicamente com uma pequena queda de uns 2 a 3% por conta da redução na cotação do petróleo, né? O petróleo caiu aí cerca de 8% no trimestre. E a Petro, na minha visão, deve manter aí uma margem EBITDA próxima a 50% e uma margem líquida próxima a 20%. Por falar em margem líquida, quando a gente fala de Petro, a gente está falando de dividendos, e a Petro ela tem um cálculo ali para que o investidor calcule o montante de dividendo ordinário que ela vai pagar. Esse cálculo indica que, com os resultados projetados da forma que estão sendo, a Petro deva pagar aí algo em torno de 2,5% de yield, né? Um dividendo ordinário que ela deva anunciar aí após o resultado. Muitos acreditam que esse yield ele pode ser aumentado por conta de um anúncio extraordinário de dividendos. Mas eu não acredito muito nisso, não faz muito sentido que a Petro esteja fazendo investimentos em outros negócios, como fertilizantes, refinarias, e esteja inclusive reduzindo aí os dividendos extraordinários, reserva de capital. Não faz sentido para mim que ela distribua isso para o acionista, né? A justificativa para isso seria ajudar a fechar as contas do governo, mas parece que nem o governo está tão preocupado com isso. Então, basicamente, passei aqui as minhas projeções, vale o destaque que isso não é uma recomendação de compra, e os dividendos aí, acredito aí que estejam na ordem de 2,5% de yield no resultado, e segue a Petro aí mais um trimestre com um resultado, digamos, abaixo da expectativa, né, com queda de preços, embora os volumes estejam estáveis, e mais anúncios de investimentos em negócios que não deram bom histórico de retorno para o acionista. Esse foi o nosso vídeo de análise do relatório de produção e vendas da Petro. Se você gostou, curte o vídeo e já se inscreve aí no canal para receber outros vídeos que eu venho trazer. Forte abraço!